Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, nosso entrevistado é Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E vamos conversar sobre a Meta 20, que trata do financiamento da educação pública. Vamos primeiro escutar a meta. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Ô Daniel, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer sempre estar aqui. Daniel, vocês da campanha acompanharam bastante a discussão sobre todo o PNE e especificamente, claro, sobre essa meta. E ouviram muitos argumentos contrários a aumentar o financiamento à educação. Por exemplo, aumentar não vai adiantar nada, há evidência de que colocar mais dinheiro na educação hoje no Brasil seria jogar dinheiro pelo ralo, outros países desenvolvidos já gastam o que o país gasta e alcançaram metas de qualidade sem ter que aumentar os recursos, enfim, argumentos que vocês ouviram bastante. Eu queria que você, de novo, rebatesse esses argumentos, como que vocês respondem a esses argumentos para destacar a importância de aumentar o investimento na educação. Então, nossa incidência no Plano Nacional de Educação começa em 2007, até antes do governo editar uma proposta de plano. E a nossa ideia era construir um plano em que as metas anteriores representassem um conjunto de desafios que depois teria que ser garantido, viabilizado por um volume de recursos. Então, quando a gente fala de 10% do PIB, na realidade a gente está falando do cumprimento das outras 19 metas. Não dá, por exemplo, para aumentar o salário dos professores, equalizar o salário dos professores com as demais profissões, sem garantir um aumento de recursos necessário para isso. Não dá para criar 14 milhões de matrículas em EJA, Educação de Jovens e Adultos, 2 milhões de matrículas em ensino superior público, 1 milhão no ensino técnico profissionalizante. Não dá para melhorar a qualidade da educação também, das matrículas que já existem, sem aumentar o recurso que hoje é disponibilizado. Então, a ideia dos 10% do PIB é dar conta dessa demanda. Agora, Daniel, a gente viu nos últimos 10 anos, olhando os indicadores do próprio MEC, houve um aumento significativo de recursos. A gente mais do que dobrou o investimento por aluno, era muito baixo, há quem diga que continue muito baixo, mas nos últimos 10 anos mais do que dobrou o investimento por aluno na educação pública no Brasil. No entanto, a gente não vê esses resultados. A gente continua aflito com os maus resultados do Brasil no IDEB, em outras avaliações. Por que esse aumento de recursos da década passada ainda não se traduziu em recursos e que garantia a gente tem de que aumentando mais isso vai se traduzir em melhor qualidade? Tá bom, comparando com o final da década de 90 e do início dos anos 2000, a educação tem um pouco de melhor qualidade. O problema é que o nosso ponto de partida era muito ruim. Então a gente tem ainda um desafio de melhorar ainda mais a qualidade. O que dá para dizer é que a gente estava dando conta, ainda está dando conta de uma demanda reprimida, quer dizer, você está melhorando a infraestrutura das escolas, isso é verificável, né, quando você visita. É claro que tem escolas que são péssimas, escolas de lata, inclusive em São Paulo, por exemplo, que é a cidade mais rica do país. Mas a realidade é que aos poucos as coisas estão melhorando. Agora, elas, para melhorarem de fato, para que a gente de fato dê um salto, é preciso pelo menos duplicar o investimento por aluno ao ano, que é mais ou menos o que demanda o PNE. O PNE não vai duplicar nesses 10 anos, mesmo com 10% do PIB, a gente não duplica, porque o Brasil ainda tem uma grande demanda de criação de matrículas, mas a gente vai chegar muito próximo disso. O que dá para dizer é que com um PNE e meio, quer dizer, esse PNE mais metade do outro, a gente já vai estar numa situação muito melhor. A gente vai ouvir uma pergunta de um estudante. Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante de Geografia da Universidade Federal Fluminense. E minha pergunta é da onde vai vir o recurso para completar o 10% do PIB para a educação, né? A princípio, a ideia, né, é que esse recurso venha do orçamento da União. O orçamento da União já daria conta dos 10% do PIB. É claro que quando a gente fala do orçamento da União, é preciso considerar todas as obrigações da União. O que se sabe é que ela faz muito pouco em educação e saúde. Então, ela poderia fazer mais. A gente imagina que, com o orçamento que hoje é disponível, daria para acrescentar pelo menos 2% do PIB imediatamente. Quer dizer, imediatamente que a gente diz é um imediatamente em termos de um mandato. Sem contar com novas receitas. Sem contar com novas receitas. Então, o mandato da presidenta Dilma poderia chegar dos 5,3 que hoje são investidos em 7,3 durante o mandato dela com o orçamento da União.
A questão do petróleo, que era uma grande alternativa, ela só vai vir efetivamente a partir de 2020, que é quando o Poço de Libra começa de fato a ser explorado. O problema é que o preço do petróleo está muito baixo. Então o cenário que se apresenta é que a gente consiga explorar a Libra com viabilidade mais ou menos em 2022. Se esse cenário de preço do petróleo se mantiver, e há uma grande tendência que ele se mantenha pela pressão dos países do OPEP, que são os grandes produtores de petróleo. Então o cenário em relação a novos recursos vindos da União, com base no petróleo, não é um cenário que é muito animador hoje. Mas o fato é que ainda existe essa possibilidade pode chegar no fim do Plano Nacional de Educação, ela deve adicionar mais ou menos 1% do PIB, então a gente já estaria em 8,3%, e a gente pode pressionar também estados e municípios que têm maior arrecadação a também fazer a sua parte e colaborarem mais com o investimento em educação. Quer dizer, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada do Governo Federal, diz que é possível investir 10% do PIB em educação. Então, é um órgão do Governo Federal, é um órgão de inteligência do Governo Federal vinculado à Presidência da República, que de maneira independente fez os cálculos e diz que é viável, é possível. Nós somos um país profundamente marcado pelas desigualdades e o sistema, o próprio financiamento da educação também é marcado por desigualdade. De que maneira esse financiamento deve atuar para reduzir as desigualdades do país? Então, existe até uma estratégia do PNE, que é a 20.12, que determina isso. A ideia é que a gente consiga fazer com que o custo aluno-qualidade inicial, que é um cálculo criado pela campanha e que consta da estratégia 20.6 do plano, ele viabilize uma forma de que todos os estudantes brasileiros tenham uma escola com padrão mínimo de qualidade. O que é? Professores recebendo um salário adequado, política de carreira, escolas com bibliotecas, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, quadra poliesportiva coberta, número adequado de alunos por turma. Essa seria a base que toda escola deveria corresponder com um padrão mínimo. Se toda escola corresponder, obrigatoriamente as desigualdades vão ser diminuídas radicalmente. Para isso, é preciso de 1% do PIB para que se crie uma fórmula em que todas as escolas que já existem alcancem esse padrão. E para que todas as escolas que precisam ser criadas também tenham esse padrão, é preciso de mais 1% do PIB. Então, quando a gente fala que a União pode dar conta de 2% do PIB imediatamente, o que significa o prazo de um mandato da presidenta Dilma, nesse segundo mandato, significa que a gente poderia alcançar até 2018 esse padrão de qualidade na educação básica. É claro que ainda existe o desafio do ensino superior, que é um desafio muito grande, e você também precisa criar matrículas de educação de jovens e adultos, são 14 milhões, isso também adiciona quase 1% do PIB de investimento, e aí se explica mais ou menos a conta dos 10% do PIB junto com a educação técnica profissionalizante de nível médio. É uma conta bem na ponta do lápis e não é algo que vai fazer com que o Brasil seja o país mais desenvolvido em termos educacionais. Ele vai superar um pouquinho o que existe na região, o Chile, o Uruguai, a Argentina, que tem uma situação hoje melhor que a nossa, e a ideia é que o PNE faça com que a gente se aproxime e muito provavelmente ultrapasse esses países em termos de qualidade da educação. Daniel, vocês da campanha brigaram muito pelo CAC. Qual foi a resistência que vocês enfrentaram para incluir o CAC nas estratégias do PNE e qual é a luta? Porque, enfim, o CAC, o custo aluno-qualidade, ele consta do PNE, mas ele precisa também ser definido. Enfim, ainda é uma luta em progresso. Então, qual foi a resistência e qual é a luta hoje de vocês? O CAC está definido por uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Ele só não está completamente definido porque o Ministério da Educação precisa homologar. Mas a Conferência Nacional de Educação de 2014, que aconteceu em novembro, ela determinou a obrigatoriedade do ministro homologar o parecer do CAC. A resistência basicamente é que o governo federal ele quer manter o poder de placa. O que a gente chama de poder de placa na política? Ele quer ter a chance de fazer a inauguração de escolas, dizer que ele transfere recursos para os municípios como um favor político. Então ele escolhe os municípios que ele considera que são os municípios elegíveis, né, de receber o recurso. Normalmente isso atende a critérios político-partidários, tem melhorado muito isso, mas ainda a gente tem um déficit nesse sentido de cultura política. Então ele transfere os recursos para aqueles municípios ou para aqueles estados que ele tem maior interesse, normalmente que fazem parte da base eleitoral do governo. Eu não estou falando só da presidenta Dilma, estou falando do presidente Lula, do Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Collor de Mello e José Sarney. Desde a redemocratização, essa é uma prática que também vem muito antes vem até do regime militar, anterior ao regime militar. É uma prática tradicional na política brasileira. Então o CAC ele vai fazer com que a transferência dos recursos ela seja feita de maneira
criteriosa e atenda a um padrão mínimo de qualidade. Então, todos que precisam vão receber. E, efetivamente, todos os estados e todos os municípios precisam receber recursos, inclusive São Paulo. É claro que a grande prioridade, a grande demanda de recursos é na região norte e nordeste. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem inúmeros municípios que precisam do apoio do governo federal. Então, como é um critério de transferência de recursos extremamente objetivo, isso faz com que o governo federal ele perca o poder de poder demandar uma transferência que atenda melhor aos seus interesses políticos, né? Então, é uma mudança na cultura política do Brasil. O que dá para dizer é que o problema do CAC não é falta de vontade de investir em educação, é falta de vontade ou dificuldade de fazer uma transferência que não atenda a critérios eleitorais. Esse é o ponto central e esse acho que é o grande problema da política brasileira, né? Daniel, o Plano Nacional de Educação, e não apenas a Meta 20, é um plano, ele é lei, mas ele não pune nenhum gestor, enfim. O que vai acontecer na prática com um gestor que não aplicar, não cumprir as metas? Não tem nada que conste no plano como punição ou algo nesse sentido, a não ser a pressão da sociedade. No entanto, especificamente nessa Meta 20, que trata das estratégias, tem lá, como uma das estratégias, ter uma lei de responsabilidade educacional. O que é isso? O que está por trás disso? Que lei é essa que vocês da campanha defendem? O que vocês da campanha acham que seria importante? Então, a Lei de Responsabilidade Educacional ela tem duas vertentes. A primeira vertente é criar uma lógica que faça com que a Lei de Responsabilidade Fiscal não atinja a educação da maneira como ela atinge hoje. Na realidade, hoje a gente tem um limite para a valorização dos profissionais, que é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem inúmeros méritos, mas que também tem algumas questões que precisam ser resolvidas. É preciso pagar melhor os professores. E teria condição de pagar melhor os professores, né? Mesmo agora que a gente está num cenário de crise para os próximos anos. O segundo aspecto que a Lei de Responsabilidade Educacional deve se preocupar é dar mecanismos de controle social para a população. Não dá, como muitas pessoas pensam, até em termos jurídicos, para você punir o gestor que não cumpriu uma meta, no sentido de que você vai dar responsabilidade administrativa para ele. Quer dizer, inclusive com a possibilidade dele perder o cargo ou inclusive ter uma penalização de ordem civil, né? Ele ter uma penalização mais grave, né? O que dá para ser feito é que a gente crie mecanismos em que a sociedade se aproprie mais do orçamento, mais da gestão educacional, inclusive determinando critérios de qualidade, indicadores de qualidade da educação, e é possível fazer com que esses indicadores comecem a problematizar questões perante a gestão. O resultado disso é a punição que os políticos mais temem, que é a derrota nas eleições. Há uma pressão muito forte do Congresso Nacional em relação à Lei de Responsabilidade Educacional, mas que é muito demagógica. Está se criando uma lei que na prática hoje não vai ter efeito nenhum. O ponto central é que quando se tramita essa lei no Congresso Nacional, vão se criando tantos atenuantes a essa proposta, que essa proposta que já não deu certo nos Estados Unidos, porque lá teve vários problemas de fraude, no Brasil ela está se tornando uma lei que na prática é para inglês ver, ou para americano ver, ela não vai ter nenhum tipo de influência real, no sentido de que os atenuantes, qualquer político pode se prender naqueles atenuantes. E o caminho que eu acho que a gente deve tentar trilhar é mais ou menos o caminho que o norte da Europa, especialmente Finlândia, Noruega, Suécia, trilharam, que é um caminho de você fazer com que seja tão transparente a gestão em que a imprensa, a população, os conselhos municipais, estaduais, os conselhos de controle social, eles consigam mostrar que está tendo problemas no uso do recurso, que está tendo problemas na forma como se administra a educação. E aí a gente já tem legislação suficiente, por exemplo, para quando tem desvio de recurso, você penalizar o gestor. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e acompanhou a série Entrevista em que debatemos os desafios do Plano Nacional de Educação. Muito obrigado.